lançado antecipadamente, adotado por esta Câmara desde 2013. No decorrer da semana, os votos foram lançados e todos os integrantes dos diversos colegiados tiveram acesso a esses votos e se manifestaram. Nós traremos para a sessão apenas os processos em que há pedido de sustentação oral de preferência. E começamos com os processos do SAGE. Eu chamo o item 1, agravo de instrumento 062-0297, dígito 68.2022, em que é agravante o Estado do Ceará e agravada Paula Queiroz Frota, da relatoria da desembargadora Iracema. Doutora Liliane Freire Araújo Evaristo Barbosa, está presente? Eu acho que vai ser. É só pedido de preferência, doutora? Só pedido de preferência? A senhora vai fazer sustentação, é isso? Olha, o recurso do Estado do Ceará, a senhora é advogada da agravada, né? O recurso do Estado do Ceará foi desprovido. Posso proclamar o resultado? Recurso não conhecido. Eu chamo o item 20, mandado de segurança de número 063-8419, dígito 03.2020, em que é impetrante Pedro Paulo Serpa de Souza, impetrado juiz de direito da segunda vara da comarca de Eusébio, da relatoria da desembargadora Joriza. Aqui é um pedido de preferência. Vou proclamar o resultado. Processo extinto nos termos do artigo 485, inciso 6º, do CPC de 2015. Chamo o item 53, apelação civil, sequência de 40479, dígito 95.2013, em que é apelante o Ministério Público do Estado do Ceará, e apelado Antônio Roseno Filho, da relatoria do desembargador Luciano. Doutor João Gerson Fernandes Duarte, está presente? Presente, excelência. O senhor é advogado do... Antônio Roseno Filho. Bom, o voto lançado antecipadamente que prevaleceu foi no sentido de avocar a remessa necessária para anular a sentença, que torna prejudicado o recurso do Ministério Público. Posso proclamar o resultado? Sim, excelência. Remessa necessária avocada para anular a sentença. Apelação prejudicada. Eu chamo o item 54, apelação civil 006-7718, dígito 64.2019, em que apelante Antônio Abdias Ferreira de Abreu e apelados Marcos Barbosa Alves e outro. Relatoria do desembargador Luciano. O doutor Gleison Nery Rodrigues está presente? Sim, excelência, presente. Doutor Gleison, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, excelência. O senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. Obrigado, presidente. Excelentíssimo desembargador presidente, doutor Washington, excelentíssimo desembargador relator, Francisco Luciano, a quem cumprimento, né, os demais membros desta colenda Câmara e os demais presentes, que eu represento a parte apelante, o senhor Antônio Abdias. E o caso, excelências, ele é muito simples. Na origem, o processo na origem se trata de um mandado de segurança impetrado pelo apelante. O apelante ele era vice-prefeito da cidade de Apuiarés e ele impetrou o mandado de segurança visando a suspensão e, posteriormente, a anulação de um procedimento instaurado pela Câmara Municipal que visava a cassação do seu mandato. Na época, ele era vice-prefeito, né? Isso porque o processo de cassação ele tinha várias ilegalidades. Ao receber a inicial, o juízo singular ele reconheceu, né, a existência de algumas nulidades. E ali mesmo ele proferiu uma decisão interlocutória deferindo o pedido liminar e determinando o sobrestamento do processo de responsabilidade instaurado contra o impetrante, né? Só que o processo de cassação ele teve alguns atos que foram repetidos, né? Algumas nulidades foram aparentemente sanadas, segundo a Câmara, segundo o presidente da Câmara. E o processo de cassação prosseguiu, culminando na cassação do vice-prefeito, que é aqui impetrante e apelante. Após isso,
o juízo singular proferiu uma sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, porque o juízo singular ele considerou que houve uma perda superveniente do interesse de agir. Por que o juiz considerou isso? Porque o mandato eletivo do impetrante ele se encerrou em dezembro de 2020, com a sua cassação. E, então, o juízo considerou em sentença que não adiantava mais anular o processo administrativo de cassação, porque seria impossível reconduzir o ex-vice-prefeito novamente ao seu cargo. Ou seja, a destituição que ele sofreu não poderia mais ser revertida, até porque aconteceram novas eleições, o novo prefeito foi eleito. Nós opusemos embargos de declaração, os embargos foram rejeitados, de modo que a sentença foi mantida. Agora, quais são as razões da apelação? Por que é que essa sentença ela merece ser reformada, né? E aqui eu gostaria de deixar bem claro que o juiz Oacó proferiu uma sentença, né, como eu disse, ele considerou a perda superveniente do interesse de agir e ele extinguiu o processo sem resolução de mérito, ou seja, não houve ingresso nenhum no mérito. A decisão, o juiz ele proferiu uma sentença sem ingressar em nada no mérito, ou seja, não aprofundou nas ilegalidades que nós alegamos, nas nulidades que existiram no processo de cassação. E, como dito, né, o juízo considerou que o prefeito não existia mais interesse no provimento jurisdicional porque o vice-prefeito não poderia ser reconduzido. Só que essa não é a única consequência do mandado de segurança. Com a sua cassação, o vice-prefeito ele acabou incidindo na hipótese de inelegibilidade da Lei Complementar 6490, né, que prevê no seu artigo 1º, inciso 1, a linha C, que os vice-prefeitos que tiverem os seus cargos que forem cassados, eles ficaram inelegíveis por 8 anos. Então, existia, sim, um interesse processual de reconhecer as nulidades do processo de cassação para que fosse afastada as consequências da Lei 6490. Então, existia, era evidente, uma utilidade, né, do provimento jurisdicional. Nós apresentamos embargos, como eu falei, e o juiz manteve a sentença, argumentando que, sobre as condições de elegibilidade do vice-prefeito, caberia à Justiça Eleitoral decidir, e não à Justiça Comum. E aqui, Excelências, está equivocado, mais uma vez, a sentença, com todo respeito ao juízo de origem, porque a Justiça Eleitoral, embora, sim, dê a última palavra sobre as condições de elegibilidade, a Justiça Eleitoral ela não rediscute os processos que levaram, que deram causa à inelegibilidade. Isso, inclusive, é um entendimento sumulado, né? A súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral diz que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos que configurem causa de inelegibilidade. Portanto, a única via adequada, de fato, nesse caso, para a impugnação de ilegalidades perpetradas em processo de cassação seria a Justiça Comum, porque a Justiça seria impossível, nós não poderíamos levar esse caso à Justiça Eleitoral para que ela decidisse se um processo de cassação na Câmara Municipal violou ou não algumas questões procedimentais. E aqui, além dessa questão da inelegibilidade, também remanesce uma outra utilidade para o provimento jurisdicional, que é o direito de ressarcimento por dano patrimonial, caso fosse reconhecido, né, que o processo de cassação realmente foi indevido, foi ilegal. Então, nós temos aí pelo menos duas utilidades processuais, de tal modo que o mandado de segurança na origem ele não deveria ser julgado sem o ingresso no mérito, né? Tendo em vista a clara utilidade ainda no provimento judicial, mesmo que fosse impossível ao vice-prefeito ser reconduzido. Mas, mais uma vez, eu ressalto que isso não era necessário, não era a única utilidade do provimento jurisdicional no caso, né?
e nós pugnamos na apelação o reconhecimento desse erro improcedendo, né, da sentença, e nós pedimos a cassação da sentença para que o processo volte à primeira instância e amadureça quanto às questões relativas às alegações de nulidade, né, no aludido processo político-administrativo, pois o cerne dessa questão não foi decidido. E é muito importante ressaltar isso, que a sentença recorrida ela foi uma sentença sem resolução de mérito, porque no parecer do Ministério Público se percebe, com a devida vênia, acho que um certo um certo equívoco, ou o procurador de justiça ele deixou meio que de escanteio essa questão da ausência de interesse e tratou muito do mérito do mandado de segurança, né, de que não existia direito líquido e certo, de que as nulidades elas não existem, as irregularidades não existem, mas eu ressalto, Excelência, que essa é uma questão de mérito. E, mais uma vez, a sentença recorrida não ingressou no mérito. Isso é bem claro no dispositivo da sentença. Né? Portanto, há um pedido também subsidiário na apelação para que, caso Vossas Excelências reconheçam, né, que havia interesse, que julguem o mérito, né, aplicando a teoria da causa madura, mas eu acredito que a decisão mais acertada seria a devolução do processo à instância ordinária para o conhecimento do mérito da ação, né, pelas razões que eu já apresentei aqui na apelação e nessa sustentação oral. Portanto, Excelências, essa a sustentação e eu peço conhecimento e o provimento da apelação. Obrigado, doutor Gleison. Desembargador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, eu queria cumprimentar o advogado pela sustentação, mas, de qualquer forma, senhor presidente, eu mantenho o voto que eu já havia disponibilizado para os senhores, e se o senhor permitir, eu leio só a ementa, em atenção ao advogado que está presente. Ementa, apelação civil, mandado de segurança, pretensão de anulação de ato administrativo com pedido liminar, perda de mandato eletivo de vice-prefeito por infrações político-administrativas, alegação de irregularidade no procedimento, superveniente término da legislatura 2017-2020, perda do objeto da ação, precedentes do STJ e do TJ do Ceará, processo extinto pela falta de interesse processual, apelo conhecido e improvido, sentença de extinção confirmada, senhor presidente. Obrigado. Como vota a desembargadora Joriza? Acompanho o relator, presidente. Desembargadora Iracema? Com o relator, presidente. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido, aliás, recurso conhecido e desprovido. Vamos para os processos do PJE. Eu chamo o item 14. É a apelação sequência de 40454, dígito 82.2013, em que apelante Ministério Público do Estado do Ceará e apelado Antônio Roseno Filho, da relatoria da desembargadora Vilauba. O doutor João Gerson Fernandes Duarte está presente? Excelência. Sim, Excelência, presente. Doutor João Gerson, o voto da relatoria, o senhor é advogado do apelado, não é isso? Foi Isso, Antônio Roseno Filho. Desprovimento do apelo do Ministério Público. Posso proclamar o resultado? Sim, Excelência. Proclama o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 19, apelação remessa necessária 020-0341, dígito 28.2022, em que apelante o Estado do Ceará e apelada Cassiana Viana Silva. Doutor Maicon Cavalcante Chaves está presente? Sim, Excelência. Processo da relatoria da desembargadora Vilauba. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. O senhor tem, então, 15 minutos. Ao passo que eu gostaria de iniciar fazendo a saudação ao desembargador presidente e à eminente relatora, saudar também todas as mulheres presentes nesta egrégia Câmara. Eu estive recentemente, senhor presidente e eminente relatora, tendo o privilégio também de estar ocupando a tribuna, desta vez presencialmente, no Tribunal de Justiça há algumas semanas, em um processo que eu tratava de um mesmo tema de fundo que eu trato hoje.
que é o caso das heteroidentificações realizadas pelas bancas examinadoras e pelo Estado do Ceará no concurso da Polícia Militar. Doutor Maico, me permita. Eu estive vendo aqui o teu do acordo, a parte dispositiva do acordo, e eu acho que atende aos interesses da sua constituinte. Exato. Perfeito. Porque o provimento do recurso do Estado do Ceará foi parcial, tá? E apenas Do novo exame, né? para condicionar a nomeação e posse da autora ao trânsito julgado, mas manda reservar a vaga. E Reservando a vaga. eu acho que atende aos interesses da sua constituinte, não? Eu que sim, porque o nosso pedido era que ela possa realizar o curso de formação. Sabe que o entendimento também do tribunal é que a posse fica realmente, né, condicionada ao trânsito julgado e faz toda a lógica, né? Então, se for dispensa. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação do Estado será conhecida em parte e parcialmente provido. Eu chamo o item 35. Apelação remessa necessária 025 6001 dígito 10.22, em que apelante Helicópteros do Brasil S.A. e apelado o Estado do Ceará. Da relatoria do desembargador Luciano. A doutora Ana Flávia Moreira Silva está presente? Sim, Excelência, estou presente. Desembargador Luciano, é o 35. Eu tenho um parcial provimento e eu queria saber o alcance. Só um minutinho, doutora. Mas então vai ter que fazer a sustentação. Sim, doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim. Então, 15 minutos para a sustentação oral. Ok, obrigada. Excelentíssimos desembargadores, demais presentes nessa sessão, boa tarde. O tema objeto desse mandado de segurança ele está sendo analisado agora pelo STF, nas ADI 7066, 7078 e 7070, que teve o julgamento iniciado na última quinta-feira e vai ser finalizado nessa quarta-feira agora. Tem a previsão, né, de encerramento nessa quarta-feira, inclusive por isso nós fizemos o pedido de suspensão para aguardar o julgamento. Mas, de qualquer forma, a empresa, para relembrar, está buscando aqui o direito de não sujeitar o recolhimento do DIFAL nas vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto localizado no estado do Ceará, antes da publicação de uma nova lei estadual que seja posterior à Lei Complementar 190 de 22, para que seja respeitada a anterioridade nonagesimal e anual, ou, pelo menos, que a cobrança seja feita com base na legislação atual do Ceará somente a partir de janeiro de 23. O juízo de origem, ele denegou a segurança sob o entendimento de que, no caso que está sendo analisado, não houve extinção de tributo, nem estabelecimento de uma nova carga tributária, e que a menção ao princípio da nonagesimal no artigo 3º da Lei Complementar 190 seria uma tecnia do legislador, cujo intuito não seria entrar na competência dos estados e fixar um termo inicial para a cobrança do DIFAL, inclusive porque a Lei Complementar não teria o poder de limitar a competência tributária dos estados. Com a devida vênia, a gente quer expor que o entendimento firmado na sentença merece reforma pelas seguintes razões. Inicialmente, nós relembramos que a Lei Complementar 190 surgiu justamente para suprir a lacuna legislativa que foi reconhecida pelo STF no julgamento do tema 1093, quando foi declarada a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, incluída, né, na Constituição Federal pela emenda 87 de 2020, por meio do convênio 93 de 2015, em razão de invasão de competência privativa de lei complementar. Pois bem, para suprir essa lacuna legislativa é que foi editada a Lei Complementar 190, que introduziu um novo contexto normativo e promoveu uma alteração da própria
regra matriz de incidência do ICMS nessas operações, com modificações relacionadas a fato gerador, sujeito passivo e ativo, base de cálculo e local da operação. Por isso, diferentemente do que concluiu a sentença, quando do julgamento do tema 1093, o próprio STF reconheceu que a sistemática trazida pela Emenda Constitucional 87, agora regulamentada pela Lei Complementar 190, se trata de uma nova norma e não uma mera prorrogação, né, de tributo regularmente previsto em norma anterior, porque a incidência do ICMS nessas operações se alterou por completo. Além de ter introduzido alterações na hipótese de incidência do ICMS, a própria Lei Complementar 190 é expressa em prever a aplicação do princípio da anterioridade amplo para a produção de efeitos, ou seja, houve uma consciente do legislador ao mencionar o artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal, e a ressalva que consta na parte final da letra C do artigo 150, inciso 3, impede a cobrança de tributo antes de decorridos 90 dias da data que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, é evidente, né, com essas pequenas considerações, que ambas as espécies de anterioridade devem ser aplicadas em bloco numa relação de implicação mútua, intrínseca, né, condicionada. Ressalvadas apenas as exceções constitucionais, as circunstâncias fáticas em que uma seja englobada pela outra. Então, considerando que a Lei Complementar 190 foi publicada só em 5 de janeiro de 22, data posterior à produção de efeitos de julgamento do tema 1093, que aconteceu em janeiro de 22, o Estado não poderia exigir o default nas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte antes da eficácia jurídica da Lei Complementar 190, que começou em janeiro de 2023, como a gente vem expondo nos autos desde a petição inicial, justamente em razão da necessidade de aplicação da anterioridade nonagesimal e anual a partir da publicação da lei. Com base nessas razões, a apelante está pedindo o provimento do seu recurso e agradeço desde já a atenção. Obrigado, doutora. Desembargador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Meus cumprimentos à doutora pela exposição. Eu vou ler aqui o final do voto, que eu creio que seja suficiente, desembargador. Conheço da apelação para dar reprovimento parcial, reformando a sentença recorrida para conceder parcialmente a segurança, no sentido de manter a possibilidade de cobrança do ICMS de FAO sobre operações da empresa impetrante recorrente, ainda no decorrer do exercício financeiro de 2022, mas desde que observado pelo Estado do Ceará o interstício de 90 dias, contado da publicação da Lei Complementar 190/2022. É como voto, senhor presidente. Ok. Desembargadora Joriza, como voto, Vossa Excelência? Acompanho o relator, presidente. Desembargadora Iracema? Relator, presidente. Proclama o resultado, recurso conhecido e parcialmente provido. Vamos para a apresentação de voto vista do PJE. Eu chamo o item 79, apelação civil, sequência de 3 zeros, 4300, dígito 19.2019. Apelante, o INSS, e apelado Miguel Batista Borges, da relatoria da desembargadora Joriza. Na sessão de julgamento realizada no dia 13/11, a desembargadora relatora proferiu voto no sentido de determinar a remessa dos autos ao TRF-5. Em seguida, a desembargadora Vilauba pediu visto dos autos para melhor exame da matéria. Adiando o julgamento. Na sessão de julgamento realizada no dia 20/11, a análise do processo foi adiada para a sessão de hoje. Estou vendo aqui que a desembargadora Vilauba já se manifestou acompanhando a voto da relatora. Já. Então, vou proclamar o resultado. A turma, por unanimidade, acorda em determinar a remessa dos autos ao TRF-5, nos termos do voto da relatora. Bom, vencemos a pauta e eu indago se todos confirmam os votos antecipadamente lançados. Desembargadora Iracema, desembargadora Vilauba. Confirmo, Excelência. Desembargador Luciano. Confirmo. Desembargador Joriza. Confirmo, presidente. Eu também confirmo. Os processos, os demais processos da pauta, terão seus julgamentos divulgados logo após a sessão. Eu indago algo mais a tratar, desembargadora Iracema. Presidente, já queria propor, não sei se já foi feita outra semana que eu não estava aqui, um voto para o nosso colega Teodoro Silva Santos, que assumiu.
Justiça. Eu creio que tenha sido, desembargadora. Né? Aqui na Câmara? Não, né? Não, Ah, não, foi na NOC especial. foi no especial. É. Então, todos de acordo? De acordo. Perfeito. O Ministério Público se acosta. Então, proposição deferida. Algo mais a tratar? Não, presidente. Não. Então, sim, o ministro Raul. O ministro Raul, sim. Também, Bem, né? Estão todos de acordo? de acordo. De O acordo. Ministério Público também se acosta, né? Inclusive, ele foi membro do Ministério Público, né? Também. Os dois, né? Pois é. Então, proposição também aprovada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.